Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a Microsoft e a OpenAI. A gigante está avaliando o investimento de 10 bilhões de dólares na startup que criou o ChatGPT e planeja integrá-lo ao Office e ao Bing. A empresa já investiu pelo menos 1 bilhão de dólares anteriormente na OpenAI, só que esse negócio, essa vez, pode fazer com que a inteligência artificial chegue às massas. Antes de refletirmos sobre como essa integração pode acontecer, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, o próprio Satya Nadella já falou que a inteligência artificial vai mudar completamente as soluções da Microsoft. Vamos começar pela busca, que pode ser bastante modificada. O Bing promete ter uma versão revolucionada pelo ChatGPT, caso essa integração realmente aconteça. Me diz o que esse investimento que a Microsoft pretende fazer pode trazer de mudanças para as buscas? Pode trazer um novo filezão aí para a Microsoft no sentido de ganhar dinheiro via anúncios, assim como o Google faz com o buscador Google, que se tornou referência, né? O Google hoje representa, eu não tenho os números de cabeça, mas talvez algo em torno de 90% dos resultados. Quando a gente vai fazer uma busca, a gente até usa o verbo googar, vou dar uma googada. Então, o Google se tornou líder, há mais de 20 anos está nesse negócio, fazendo do buscador ali uma fonte de receita. A Microsoft, por sua vez, perdeu ali o bonde da história, ficou com o Bing, que também está ali com menos de 10% de representatividade, poucas pessoas usam Bing, e pode ser uma virada. Como a Microsoft poderia integrar o ChatGPT? De uma maneira diferente. Quem usa o ChatGPT, quem já testou, vai ver que, a linguagem é muito mais natural, é muito mais fluida. O Google, ele apresenta ali um cardápio de opções para que a gente escolha, de acordo com os resultados, aquilo que faz mais sentido para a gente. Ele tenta usar algoritmos para entender o que a gente está procurando. O ChatGPT, ele, por sua vez, além de ter essa linguagem natural, como eu falei, ele escreve um texto com a resposta, ele já dá uma resposta pronta. Isso, por um lado, é muito bom, porque facilita o trabalho. Na maioria das vezes, essa resposta faz muito sentido, e é isso que impressiona no ChatGPT. Por outro, André, a gente tem que tomar cuidado, porque em se tratando de uma resposta única, pode ser que a gente caia naquela seara que volta e meia a gente discute aqui dos vieses, né? Quem disse que essa é a única resposta ou a melhor resposta? Mas é isso que o ChatGPT faz hoje. Ele diz para você o que ele acha que é o melhor resultado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a OpenAI, por enquanto, é uma empresa, foi criada lá atrás sem fins lucrativos, está numa fase ainda de pesquisas, mas no momento em que ela se torne comercial, faça, por exemplo, essa parceria com a Microsoft, obviamente haverá um interesse comercial. E se houver esse interesse comercial, quem sabe essas buscas que hoje, esses resultados que são muito interessantes, que são mais democráticos, vamos dizer assim, eles podem começar a ser direcionados com um viés comercial. Então eu posso colocar ali alguma coisa que faça sentido para que alguém compre um produto da Microsoft ou de um anunciante da Microsoft. A mesma coisa que o Google faz hoje. O Google, se a gente for reparar, lá no topo tem anúncio. Ele se mistura muito, né? Tem gente que até hoje nem percebe que está clicando num link patrocinado em forma de anúncio, mas existe esse interesse comercial e essa interferência nos resultados por meio de algoritmos. Então, tirando essa ressalva, eu acho sim que dá para, pelo menos, que se melhore o tipo de resultado. O Google já não apresenta um resultado tão interessante quanto poderia quando a gente compara com o ChatGPT.
Por outro lado, só para complementar, eu acho que, já está mexendo ali com os brios do time do Google, o próprio CEO do Google já tem falado internamente com o seu time, olha, vamos ficar de olho nesse pessoal aí, porque a coisa está mudando de cenário. Então, talvez a gente possa ter um efeito rebote do outro lado concorrencial, em que o Google, que tem um departamento que estuda tecnologias desse tipo e incrivelmente ficou para trás nessa corrida, o pessoal lá da DeepMind, pode ser que eles também façam alguns ajustes e um comece a se aproximar mais do modelo do outro. Se a gente pegar o período pré-pandemia, falando desses percentuais, Rafa, no mundo o Google tinha quase 90% e Bing um pouco mais de 3%. Hoje, dados do final do ano passado, do site Statista, o Google foi para 84% e o Bing para 9%. Então, o Bing triplicou a sua participação no market share dos buscadores, enquanto o Google caiu 5%. É óbvio que é um amplo domínio, mas tem que olhar. É o que você falou. Estranhamente, a empresa que nadou de braçada por anos e anos, ou talvez justamente por ter nadado de braçada por anos e anos, ficou para trás nesse processo. A verdade é que a inteligência artificial para as empresas americanas não tem sido, de fato, algo para colocar em produção. A gente tem visto essas empresas pesquisando muita coisa, mas por uma série de razões, inclusive econômicas, os Estados Unidos não passam o melhor momento da sua história, como todo mundo sabe, elas têm priorizado a entrega de resultados, as questões de curto prazo. Se olhar o preço das ações, a Microsoft foi uma das empresas que menos desvalorizaram nos últimos anos e o year to date da Microsoft ainda assim é negativo. Há um acumulado no ano de quase menos 6% no valor total da empresa. Ela também deve entrar na onda de demissões que as outras Big Techs já anunciaram, inclusive. Enfim, essa história sim pode mudar o jogo por completo. Carlos Aros, e o Office? De que maneira você enxerga as outras soluções da Microsoft sendo modificadas pelo uso da inteligência artificial? Eu antes de falar do Office, só queria adicionar um ponto a essa discussão de vocês sobre o Google versus Bing, que, óbvio, é um mérito do Google, a vantagem bastante grande sobre toda a concorrência, e vamos incluir os buscadores que ficaram pelo caminho. O Bing é um herói da resistência sob determinado aspecto, porque sobreviveu, outros acabaram ficando pelo caminho, a gente nem lembra que existiram, e há alguns que estão no ar até hoje que a gente sequer consegue digitar o endereço deles na URL. Mas existe um ponto interessante sobre essa movimentação do Google, e que por isso o sinal de alerta foi acionado, que é o fato de que o Google sempre usou de um ecossistema muito grande para impedir que a concorrência conseguisse chegar. Não é? Eles foram vinculando um serviço ao outro, o buscador se tornou a base para todo o ecossistema do Google e para o desenvolvimento de todo o ecossistema do Google, não só de publicidade, mas de serviços, de plataformas que o Google opera. Tudo nasce a partir dali, e do login geral que se faz ali pelo Gmail, e uma coisa atrelada à outra. E isso acabou brecando o desenvolvimento de uma cultura em que as pessoas usassem outros serviços para além do buscador, além daqueles do Google, incluindo o buscador. Ocorre que, de algum tempo para cá, foram poucas as modificações. O algoritmo muda, eles fazem atualizações recorrentes, é verdade, mas não há grandes revoluções. E a promessa de incluir a tecnologia da OpenAI no Bing é muito mais revolucionária, a gente pode colocar dessa maneira, do que qualquer anúncio que o Google tenha feito de instrumentos, de ferramentas no seu buscador ao longo dos últimos anos. E isso, claro, mexe com o mercado. Agora existe um ponto. A mesma estratégia adotada pelo Google para proteger o seu ecossistema foi adotada tardiamente, é verdade, pela Microsoft, para fazer com que os seus outros serviços, com que os seus produtos, as suas plataformas crescessem e se desenvolvessem. Então, se o Bing
saltou de 3 para 9, como você destacou, de market share, é porque ele surfou na onda do desenvolvimento de outros mercados, do fortalecimento de outros mercados que a Microsoft passou a ocupar. E aí a gente tem que citar, né, André? A gente fala pouco dele, a gente tem que citar o papel do Satya Nadella nessa virada de chave da empresa. Ele conseguiu fincar a bandeira em vários territórios, fortalecer a presença da Microsoft em alguns e foi criando esse ecossistema fortalecido. E o Bing foi arrastado junto disso, dentro dessa história dos produtos em nuvem, tudo vinculado a um login único e etc, etc, etc. E aí a gente chega no Office, que também está integrado, ou seja, o Bing, o Office, todo o ecossistema de nuvem da Microsoft, tudo isso está integrado em uma plataforma quase que única, por meio de uma identificação de um usuário, de um login que o usuário faz a partir de um único acesso, e tudo isso passa a ganhar força. Ou seja, fortalecer o Bing por meio da tecnologia da OpenAI é também um caminho para fortalecer as outras plataformas da Microsoft. Mas quando a gente olha exclusivamente para o Word, o que a gente está falando é a melhoria de experiência para a interpretação, talvez, de textos, para fazer resumo de conteúdos, ou eventualmente até para que se estabeleça a complementação de ideias dentro de documentos de texto, ou a geração ali de conteúdos para apresentações, entendendo que está tudo conectado. Você pode ter o Word conectado lá com o PowerPoint. O PowerPoint hoje já usa algum tipo de inteligência artificial para fazer as apresentações. Tudo isso faria com que as ferramentas de edição de texto, e mais do que edição de texto, as ferramentas de criação de texto, tornassem o preenchimento automático, tornassem a análise de conteúdos para fazer resumos, para fazer a síntese muito melhores. Mas há um ponto importante sobre isso. O que as pessoas buscam não é só esse tipo de serviço. Hoje, cada vez mais, a conversão de voz em texto e vice-versa tem se tornado um grande desafio para a construção de e-mails, para a construção de documentos e etc, e etc. Pensando até sob a ótica da inclusão. Houve uma apresentação recente de algum executivo da Amazon falando sobre Alexa, e se discutiu isso e usou-se muito o mote da inclusão. E claro, a inclusão ela tem traz isso como desafio, mas não só para o uso corriqueiro, mesmo para aquelas pessoas que não têm algum tipo de deficiência, seria possível aprimorar, melhorar essas questões. O grande ponto é sempre a origem desses dados, e aí a gente volta a uma conversa que tivemos aqui há algumas semanas. Imagine o uso do Word por um escritório de advocacia ao formatar uma petição, por exemplo, usando uma ferramenta para fazer a composição automática a partir de referências buscadas ali pela plataforma da OpenAI. Essas informações a gente já identificou em discussões aqui, elas não têm ainda um filtro para distinguir o que é uma fonte oficial, o que é algo verídico, o que foi plantado e se desenvolveu como um boato dentro do universo infinito da internet. Isso potencialmente traria um problema. Nós teríamos de ter editores muito melhores do que nós temos hoje para fazer essas revisões. As pessoas elas simplesmente assumem que a máquina entrega algo com perfeição, e não funciona muito dessa maneira. Então, talvez no caso do Bing a experiência seja até bastante positiva, mas há questões a serem observadas quando a gente pensa que o Word vai fazer o trabalho por mim, vamos imputar algumas informações e ele vai completar. Acho que para chegar nesse ponto, a gente pode esbarrar em questões e em problemas. Agora, na melhora da experiência, sem dúvida nenhuma, considerando esse ecossistema integrado, o Word, mais do que o Word, o Office 365, que é a plataforma de nuvem abaixo da qual ele está inserido,
melhoraria substancialmente. Rafa, diante dessas possibilidades de mudança e integrações, alternativas de uso, você imagina que essas novas funcionalidades devam substituir o modelo de uso atual ou devam se tornar possibilidades de uso? Como você vê esse cenário acontecendo? Você vê isso para o bem ou para o mal? Para os dois lados, André. Tem uma parte que sim, será automatizada. Então, quanto mais você... Vamos dar um exemplo aqui, ó, eu estava falando de texto, né? Eu posso escrever um texto gigantão e querer um resumo dele. Eu posso pedir para o ChatGPT fazer um resumo do meu texto. Eu acho que uma parte vai nos ajudar no sentido de poupar tempo e automatizar. Mas existe uma parte que é a que eu mais gosto, eu gostaria de ver florescer, que é a de o que eu chamo de copiloto da criatividade. Então você vai pegar, e eu já vi no próprio evento do MIT recentemente, nos Estados Unidos, a gente viu uma apresentação do pessoal lá da OpenAI, e aí no caso era a tecnologia DALL-E, a gente não pode esquecer que também existe essa possibilidade de gerar imagens sintéticas, e vários criadores de conteúdo, tinha lá, sei lá, um profissional que fazia filmes de animação, e ele usava essa tecnologia de inteligência artificial generativa para dar os primeiros insights. Então ele pensava numa história, a história nasceu na cabeça dele. Eram monstros que estavam numa floresta encantada, era um conto infantil, uma animação gráfica. E aí ele pediu para a máquina sugerir personagens para ele. Ele deu as características e de repente, no slide que eu vi, tinha lá, sei lá, 50 monstrinhos de acordo com as características que ele deu para a máquina. A máquina fez essas sugestões, ele selecionou o conteúdo que ele queria e aprimorou, fez alguns retoques, ajustou. Então eu entendo que ali foi uma cocriação, a máquina e o humano juntos fazendo algo inspiracional, algo novo. Eu acho que nesse sentido a gente vai ter uma evolução muito grande. Um outro ponto que a gente não pode descartar é a Microsoft recentemente comprou a Activision Blizzard, e uma empresa de games. E eu vejo nesse segmento também um extremo potencial de crescimento. A gente pode ter desde pessoas conversando com personagens que falam como humanos, via o ChatGPT. Pode ser que a gente comece a ter cenários criados graficamente em tempo real, sintéticos. Imagina, você está lá numa cidade, num determinado jogo. Hoje, como é feito isso? Via programação. Os programadores determinam como serão os cenários, ou mesmo que eles sejam criados ali de acordo com a ação dos personagens, eles são criados dentro de um círculo fechado de ideias gráficas. No momento em que eu plugo uma DALL-E num ambiente desse, eventualmente a gente vai ter cenário infinito de imagens. A pessoa está lá jogando um joguinho de carro na rua. Eu posso ter infinitas ruas com infinitas árvores criadas em tempo real, sinteticamente, fazendo com que o potencial desse tipo de tecnologia para os games também seja algo interessante. Eu não vi ninguém ainda falando muito sobre isso, e eu acho que essa combinação games e AI generativa tem um futuro muito promissor. Inclusive, fazendo com que cada jogador tenha a sua própria experiência. Você pode correr vendo um cenário e alguém correndo do seu lado, de alguma forma, vendo outro. Aquela visão de o fim das coisas, que inclusive foi discutida no Black Mirror, onde as experiências da vida em geral são personalizadas em função do espectador, pode se tornar realidade num primeiro momento pelos games. Esse ponto realmente é muito bom, Rafa. Aros, a gente viu os artistas se manifestando de forma muito contundente quando as imagens geradas por inteligência artificial foram criadas, começaram a se popularizar. Como você acha que as demais profissões devem ser impactadas caso essa integração aconteça do jeito que a gente falou aqui? André, você sabe que essa história dos artistas, ela é interessante. A gente já discutiu isso sob algumas perspectivas aqui, e é um questionamento legítimo. Mas eu insisto que
que, para além dessa discussão, e há um tempo atrás foram produzidos vários artigos, até uma dessas entidades que representa direitos intelectuais, direitos autorais, direitos de propriedade, etc, se propôs a analisar esse tema, e evidentemente quando a gente olha do ponto de vista jurídico, quando a gente mergulha no âmbito mais técnico, a gente não consegue dar a dimensão de uma evolução e de algo que está acontecendo com uma velocidade tão grande como essa que a gente vem assistindo. Mas é interessante pensar, e aí quando a gente volta ao caso Microsoft e ao caso Word, que eu citei aqui, e mesmo para os testes que vêm sendo feitos, essa semana que passou, um colunista não sei se foi do Estadão ou do Globo, Rafa, me ajuda, produziu uma coluna que não foi produzida por ele, foi produzida pela GPT-3. E o título da coluna era "Não fui eu que escrevi esta coluna", ou algo do gênero. Eu não sei quem foi o pioneiro, mas tem alguns agora, essa semana que passou, teve um cara que escreveu um livro inteiro baseado em GPT, já me perdi aqui na origem dos criadores. Alguém, às vezes, tem lançado essas ideias, e claro, são testes, são, entre aspas, brincadeiras, mas a gente não pode esquecer nunca que, no fim da linha, a gente está olhando para aplicações. Nós, na nossa Technology Review, publicamos um artigo que foi produzido, parte dele foi produzida por inteligência artificial, imagens criadas com DALL-E 2, ou seja, a gente já fez também parte desse teste, dessa, entre aspas, brincadeira. Mas o grande ponto, quando a gente olha para essas aplicações, a gente pensa na preocupação dos artistas com os direitos deles sobre as obras, com a desconfiguração disso, né, a desconstrução disso no longo prazo, a própria descontextualização, já que a plataforma vai pegando pedaços de um todo para compor uma nova ideia, a gente está partindo de uma reconstrução ali dessa história, sem muito critério, sem um olhar mais cuidadoso. E é justamente esse o ponto de risco. Os artistas, claro, estão defendendo os interesses deles, mas a gente precisa pensar no meio do caminho sobre a proteção dessas informações. Uma repórter da Technology Review americana produziu um artigo que foi discutido por nós aqui, no qual ela ficava absolutamente espantada com a quantidade de informações erradas, em parte, a respeito dela, que estavam publicadas nas redes sociais e que foram usadas como fonte quando ela questionou, quando ela fez a pesquisa por meio da plataforma. Então, a gente tem um caminho a ser percorrido para entender a melhor forma para usar essas informações e como a gente vai minerar essas informações para extrair dali o melhor. Acho que a chegada de uma plataforma de uma empresa como a Microsoft nesse game, para ela investir e trazer isso para dentro do seu ecossistema, entendendo que o ecossistema da Microsoft é utilizado por companhias de grande porte, utilizado para finalidades das mais variadas. A gente tem desde o poder público usando até escolas, ou seja, é um mix muito grande. Que responsabilidade se tem a partir desse uso? E, evidentemente, os limites para essa construção. E aí, talvez a grande discussão nesse caso não seja única e exclusivamente sobre como vamos usar na integralidade. E aí eu gosto muito da leitura que o Rafa faz a esse respeito. Também como a gente vai melhorar as experiências das ferramentas a partir de insights e de recursos que a plataforma propõe e que já estão ali disponíveis e que podem ser acessados pelo Bing, pelo Word, por qualquer outra companhia, pelo Google, eventualmente. Então, muito mais esse entendimento do que isoladamente essas questões. Eu concordo que o pleito é legítimo dos artistas e é uma discussão das mais relevantes, mas se a gente olha ela com os recursos que a gente tem hoje, essa já é uma discussão que nasce anacrônica, ela já é velha. Discutir esses direitos e todas essas questões no âmbito de uma nova leitura da composição ou da recomposição feita a partir de uma inteligência artificial é algo distante daquilo que foi pensado quando a legislação foi escrita. E o mesmo vale para outros
conceitos e para outros contextos dentro dessa ideia. Mas há desafios importantes. Eu acho que, no momento atual, uma companhia como a Microsoft não faria um investimento tão vultuoso se não houvesse um entendimento das sutilezas, das delicadezas e dos desafios inerentes a esse negócio. Pois é, só complementando, dei uma pesquisada aqui enquanto você falava, foi o Pedro Fernando Neri que escreveu coluna no Estadão, ele é doutor em economia, escreveu a coluna que tem o texto, não escrevi essa coluna, foi a inteligência artificial, o ChatGPT assusta e fascina e apresenta as discussões sobre o impacto da IA. Certamente a gente vai ver 1000 exemplos. A gente teve uma edição inteira com as imagens geradas por inteligência artificial e os nossos designers têm treinado de que maneira podem usar em conjunto, podem trabalhar em conjunto. Diga. Não, sabe o que é interessante? Óbvio, a gente está trabalhando isso aqui dentro de casa porque esse é o nosso negócio, a gente tem que entender isso. Mas quando a gente pensa que esses exemplos hoje sobre os quais há uma lente de aumento, ou seja, o camarada publicou a coluna e o título dela já é um aviso, é mais do que um título, ele é um grande disclaimer, do tipo, olha, não é meu isso aqui, né? Mas o risco está quando, a partir dessa penetração maior dessas plataformas no dia a dia das pessoas, a gente deixe de lado esse disclaimer, a gente pare de observar que ali a inteligência artificial foi aplicada e a gente assuma algo como natural. É nesse momento em que a nossa guarda vai baixar e a gente vai deixar de aplicar um filtro para entender e para tentar ser mais criterioso com aquilo. E é por isso que, na premissa, a ferramenta tem que entregar algo muito mais redondo do que entrega hoje. Porque aí a gente não vai abrir margem para essa confusão, porque as pessoas já vão estar com a guarda um pouco mais baixa. Hoje, quem lê essa coluna ou quem vê a nossa revista e olha as imagens, já foi avisado lá de pronto que a construção daquilo se deu com base em uma plataforma de inteligência artificial. E daí é um outro olhar. Esse é o cuidado que a gente precisa ter para que as coisas se construam de maneira a não criar problemas. Porque senão a gente pode acabar atropelando as coisas e aquilo que nasce com um propósito tem esse propósito desvirtuado. Assim como os bancos de imagem são utilizados pelos designers para serem parte das suas criações, a inteligência artificial também tem espaço para que tudo se acomode. Certamente isso vai acontecer na mesma proporção quando essa integração da Microsoft com as ferramentas de IA que o Satya Nadella está prometendo acontecer também. O que mais você precisa saber? Mas enfim, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? Tô de olho, André, nas mudanças da Netflix. Tivemos agora um anúncio do CEO, o Reed Hastings, que é um cara considerado por uns controverso, considerado por outros um visionário, mas ele está saindo da Netflix. Netflix, muita gente acha que é uma coisa nova, né? Uma empresa nova, não, mas a Netflix nasceu lá em 97 ainda, quando fazia serviço lá de entrega de DVD por correio, foi mudando o seu modelo de negócio, se tornou uma plataforma de streaming e é uma das líderes do mercado. E ele sai, o Reed Hastings, num momento conturbado, né? A gente lembra que ano passado a empresa não teve um bom desempenho, chegou a ter queda em assinantes depois de muitos anos e a coisa ficou meio embaçada. Agora os números estão indicando que a empresa está melhorando, conseguiu novos assinantes, está com umas séries novas e documentários chamando um pouco a atenção e reconquistando os usuários. Lembrando que a Netflix também passou por um modelo de renovação de seu modelo de negócios, colocando anúncios, né? Tem hoje um modelo aqui no Brasil em que você faz uma assinatura mais barata, mas em contrapartida você tem que ver anúncios, nada de graça nessa vida. E aí tem uma mudança importante porque o Ted Sarandos, ele já tinha sido elevado a co-CEO, então na verdade o Reed
Hastings, ele era co-CEO junto com o Ted Sarandos, e agora o Greg Peters, que era o então diretor de operações, ele será o novo co-CEO. É um modelo interessante, são dois ali gerenciando. Acho que isso vai dar uma respirada, vai dar uma movimentada na empresa. O Reed Hastings vai fazer parte do conselho, ele não vai sair efetivamente da empresa, mas vai ter ali um cargo como o Bill Gates, o Jeff Bezos. O pessoal vai saindo da empresa e vai ficando ali como uma espécie de conselheiro de luxo, sem deixar totalmente. Depois pode até sair para curtir a vida, afinal de contas são grandes bilionários, vão fazer filantropia e criar outras empresas. Mas estou de olho aí para ver o que vai acontecer com o futuro da Netflix. E você, Carlos Aros? Eu queria chamar a atenção para o fenômeno Elon Musk na indústria de tecnologia. Tem uma plataforma que chama Layoffs e ela monitora demissões no setor de tecnologia ao redor do globo. E aí eles chegaram a um dado interessante de que foram 2.000 demissões por dia praticamente neste 2023. São quase 40.000 funcionários demitidos nas mais diversas empresas. E aí a gente tem uma coleção de anúncios, né? O Google anunciou 12.000 funcionários demitidos, ou seja, serão 12.000 funcionários desligados, segundo eles, uma tendência do mercado, reduzindo a força de trabalho. Foi um comunicado do Sundar Pichai aos funcionários. Teve demissão anunciada no Facebook, 11.000 pessoas da Meta, que é a dona do Facebook, vão ser desligadas. A Amazon comunicou demissões para 18.000 pessoas. O Twitter demitiu também muita gente, e aí foi de forma bastante polêmica, e é por isso que ganhou o apelido de efeito Elon Musk. O Twitter, apesar das projeções mais apocalípticas, ele se mantém, pelo menos até hoje, funcionando. Apesar das demissões, foram mais de 7.000, foram mais de 5.000 demissões. Eles ficaram com mais ou menos 2.500 funcionários na plataforma. Ou seja, é uma tendência no mercado, e não só entre as Big Techs. A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, a PagSeguro, que é uma fintech, anunciando a demissão de 500 funcionários, algo em torno de 7%, 8% de toda a força de trabalho da empresa. Foram companhias essas que cresceram muito ao longo dos últimos anos e que ganharam também muito dinheiro, foram altamente demandadas e que agora encontram esse novo momento e esse ponto de reconstrução. A grande pergunta que fica e a polêmica que surge a partir disso e que faz com que alguns analistas comecem a colocar será que não eram funcionários demais e que agora se percebeu que é possível focar e criar uma nova estrutura para fazer com que com menos gente se entregue o mesmo ou eventualmente até mais dentro dessa dinâmica? Será que a lógica do Elon Musk não está certa dentro desse universo? Talvez seja radical demais pensar que as coisas se dão dessa maneira por causa do fenômeno Elon Musk. Eu acho que não é só por aí, mas o raciocínio é esse. As empresas entenderam que elas precisam enxugar para se tornar mais eficientes, para que o custo operacional seja menor, para que seja possível reencontrar um caminho. A busca da eficiência, da produtividade e da rentabilidade para esses negócios. E o mercado de tecnologia passa por inúmeras transformações. Essas transformações, inevitavelmente, não vão ser só de produtos, mas principalmente da reorganização dessas companhias, de uma nova forma de encarar o mundo. As muitas benesses, as muitas vantagens, os ambientes altamente encantadores, foi motivo até de piada ou foi motivo de filmes e documentários, tudo isso passa a ser revisto, mais ou menos como a revisão de algumas políticas de benefícios e que agora começam a ser pesadas pelas empresas. Não dá para desconsiderar que tudo isso passa a acontecer depois do período pandêmico, em que também várias mudanças tiveram de acontecer, a revelia, inclusive, das empresas, das pessoas, mas chama a atenção.
a lógica, segundo a piada entre alguns analistas, o Twitter não parou trabalhando com, 25% da força de trabalho. É exagerado pensar? Talvez, mas é algo para se refletir e essas empresas todas estão nesse caminho. Os números não mentem. Meus amigos, tá na hora, mas antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e eu volto a te convidar a entrar na nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Já está chegando a nossa edição número 10. Os assinantes, os VIPs, recebem primeiro, a informação chega antes lá, depois chega na casa dos demais assinantes, nos aplicativos, enfim. Essa semana a edição número 10 sai do forno para a galera dos assinantes VIP. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Um abraço, André, para você, para o Aros e para todo mundo que está nos ouvindo. Recomendo também que o pessoal dê um pulo nas outras nossas plataformas, inclusive nosso canal no YouTube. Tem assunto aí relativo ao que a gente conversou hoje, sobre inteligência artificial generativa, muita coisa bacana por lá. Até semana que vem. Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra, para você também um abraço, para quem nos acompanha. Recomendação dos artigos sobre esse tema, a gente escreveu, publicou muita coisa sobre inteligência artificial e GPT-3, está tudo disponível lá em mittechreview.com.br. Um abração. Os amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil e a gente se encontra aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.